Olá, o nosso convidado de hoje é médico, nasceu na Zona Salineira, lá em Macau, uma militância política extensa, deputado estadual na 53ª legislatura, o ano do voto vinculado. Seja bem-vindo a esta conversa no Memorial, deputado Hermano Paiva. Para esta nossa conversa, a produção do programa também convidou o historiador e nosso colega jornalista Luiz Gonzaga Cortez Gomes de Mello. Doutor Hermano, vamos começar lá por Macau, a Zona Salineira, Macau, não sei se você alcançou Macau, onde circulava a riqueza, sobrados, escritórios de companhias navegadoras, seu pai ex-prefeito de lá. Foi lá que começou a sua militância política? Foi lá e começou por gostar de política, né? Meu pai era político militante e as reuniões eram sempre à noite na casa de amigos e correligionários, e como eu gostava, ele me levava, mesmo que eu gostasse de dormir cedo, ele me levava. E eu admirava muito ele e ele tinha essa vocação. Então, eu acho que é essa coisa mesmo, a vocação foi dele. Mas também eu vi em Macau uma coisa muito interessante, era uma organização sindical. Nós tínhamos em Macau sindicatos exclusivamente de Macau e sindicatos que eram delegacias, porque o sindicato era nacional. E esses sindicatos nacionais que tinham delegacia em Macau, eles eram muito organizados, politizados, e um deles, o Sindicato dos Maridos, que a gente chamava lá em Macau o Sindicato dos Barcaceiros, era vizinho à minha casa, então eu também gostava de assistir às assembleias deles. E depois eu vi isso que você está falando aí, que você falou, Luiz, eu vi a riqueza de Macau muito grande, mas era uma riqueza, embora ficasse uma parte em Macau, era uma riqueza de importância nacional. Macau sempre foi, né, a grande cidade produtora de sal. E essa riqueza maior ia mesmo lá para a sede das companhias, ou para São Paulo, onde tinha uma ou outra companhia de sal, e sobretudo para o Rio de Janeiro, onde tinha a tradicional, hoje com um nome diferente, Companhia Comércio e Navegação. E era realmente uma cidade muito rica, mas a maior parte da riqueza ia para o sul. E eu digo que era uma cidade rica porque era uma cidade que tinha alimentos. É tanto que nas secas, Aloysio, muita gente descia o Rio Açu, vindo do Seridó, e ia pedir abrigo alimentar e outros de subsistência à prefeitura. Macau tinha pescado em grande quantidade, naquele tempo não tinha energia de Paulo Afonso, a energia era muito precária e o peixe pequeno, ele não era conservado. Ele era, depois das 5 horas da tarde, no mercado do peixe, distribuído com pessoas pobres. Então Macau tinha uma riqueza muito grande, e conta-se até que um ex-prefeito lá, um prefeito Durão, assim, um cabo que não ria nem a pau, ele também foi interventor no tempo da ditadura de Vargas. As pessoas foram pedir a ele dinheiro e ajuda da prefeitura para comer. Ele tinha uma voz fanhosa, ele foi deputado. Aí ele dizia para o pessoal: vocês vão pegar búzios. Búzios, tinha muito búzios, era realmente uma fartura, né? Aí, mas, seu João, o búzios, mas o dinheiro para a farinha, vocês pilem a casca do búzio. Ele fazia por ironia, mas era uma ironia assim, grosseira, que revoltava os pobres. Aproveitar, você falou que a riqueza de Macau naquela época, quando eu era menino, eu ouvia falar
E também vi no livro Barro Branco de Zé Vasconcelos. Né? Aí ele conta as histórias da riqueza que os barcaceiros, aqueles operadores de barco, de transportar navio, eu acho que o nome era barcaceiro mesmo. Eles ganhavam tanto dinheiro que jogavam para cima, iam farrear em Recife, alugavam até aviões. Você se lembra disso ou é folclore? Eu me lembro disso, mas como exceção, Cortez. É bom ter a oportunidade para eu esclarecer. Sempre tem alguém assim, né, que gosta um pouco de farrear, mas a grande maioria ganhava dinheiro para o sustento de suas famílias. É tanto, Cortez, que eles não ganhavam esse dinheiro assim, organizado. Eles ganhavam dinheiro quando tinha embarque de sal, os chamados barcaceiros, que são os marítimos. Mas eles não ganhavam dinheiro boa parte do ano. Alguns poucos ganhavam melhor, que eram os mestres, comandavam as barcaças. Os demais, na época do inverno, e Macau incluía Pendências, incluía Alto Rodrigues, incluía uma região que naquela época tinha agricultura e pecuária. Então, uma parte dos barcaceiros e de outros profissionais que lidavam com sal, sobretudo os mais humildes, eles iam trabalhar na agricultura, viu? Na sazonalidade do sal, perdoe o trocadilho, eles iam para a agricultura. Isso mesmo. Então, essa coisa eu vi, inclusive, história fantástica, não é, contada em mesa de bar, de lideranças atrasadas do sindicalismo, que se orgulhavam do tipo de pressão atrasada que faziam, não é? E chegavam, inclusive, a ir pessoalmente falar com o presidente João Goulart, e cantavam lorota, e alguns desses profissionais, eles realmente faziam coisas para chocar. Tem um deles que vinha aqui esse não era barcaceiro marítimo, esse era conferente. Ele vinha aqui, ele era sócio dos clubes de Natal. Ele fazia questão de vir aqui para as festas dos 2 clubes de Natal, né? Dar presentes caríssimos aos chamados cronistas sociais e pagar bebida para o pessoal aqui em Natal que dizia que era rico. Então, ele ficava realizado de estoporar um dinheiro muito grande e tentar bancar pose para cronista social e 2 ou 3 pseudo-ricos de Natal. Mas isso era exceção, Cortez. Eu posso ligar a ti porque eu vivi o melhor tempo do sal, do trabalhador do sal, não só do barcaceiro, como você falou, o marítimo, mas também o conferente, o estivador. Vi a entrada de um outro profissional, quando o poder tentava dividir, o poder central, o poder federal tentava dividir a força dos barcaceiros, criou uma outra categoria, não é? Vi o salineiro, que era o mais maltratado, vi inclusive essas leis da Previdência serem implantadas e beneficiar os salineiros com óculos escuros, com botas, porque eles trabalhavam pisando no salitre, de tamancos ou então de coisas, sandálias de couro. Aí isso acabou com a chegada do ao funcionamento Porto Ilha, né? Esvaziou o sindicato. Não. O que esvaziou o sindicalismo foi a ditadura. Foi a perseguição, os líderes foram caçados, perseguidos, né? Era organizado o sindicato lá. Eram vários sindicatos, Luiz. O sindicato... Produziu até um deputado. Pronto. Floriano já passou por aqui. Floriano foi eleito em cima do movimento sindical, não só de Macau, mas também de Canguaretama, de Areia Branca. Não é porque Floriano nunca foi trabalhador do sindicato do sal, trabalhador do sal, que lá em Macau erroneamente a gente chamava o trabalhador no sal de salineiro, né? Mas o pai de Floriano sempre foi um organizador dessas salinas, uma liderança dos donos de salina, e era um homem de uma habilidade imensa. E em cima do prestígio de seu Venâncio e da luta sindical no Brasil, Floriano se elegeu várias vezes deputado estadual.
E nessa época os comunistas eram unidos ou Não, os comunistas sempre foram minoria, viu, pessoal? Os comunistas sempre foram minoria. Mas as esquerdas, essa coisa mais ampla, que se convencionou chamar de esquerda e direita, as esquerdas sempre foram múltiplas e às vezes entravam em grande contradição entre elas. Sempre, inclusive agora. Perfeito. O sonho da Barrilha, né, você também viveu, acompanhou já morando em Natal, né? Quando você saiu? Saiu quando de lá para cá? Eu vim para cá em 1953, né? E papai era um político assim de muita vocação, sempre era candidato, sempre perdia. Ele não foi prefeito, ele foi vice-prefeito 2 vezes. E depois de uma dessas lutas, aquela coisa da cidade, aquela perseguição. Então veio a família para cá. Ele veio para cá, mas em pouco tempo ele voltou, tinha desistido do comércio, né, mercearia, e botou lá uma pequena fábrica de charutos, né, e uma padaria. Aí voltou, a gente ficou morando aqui, os filhos, e ele e mamãe morando em Macau, né. Então, desde 53 que eu estou em Natal, né? Estudei ali no Alecrim, ainda terminando o ano de 53, numa escola particular, de uma mulher formidável, né? Você é do tempo da turma do exame de admissão? Sou, mas essa professora Zumira, ela era evangélica, e a minha família toda era católica, eu frequentava igreja e tudo. Pois eu aprendi muito mais o chamado evangelho com ela do que com a Igreja Católica, em particular com os padres de Macau. E ela foi muito importante para mim, não é? Porque ela tinha um grande amor aos alunos, e eu vinha hostilizado do 3º ano lá em Macau, de professoras muito atrasadas, que detestavam meu pai, e que faziam isso que chamam de bullying, né? Hoje. Comigo, né, na sala, né, de aula, na sala de aula. E peguei uma professora extraordinária que gostava de mim e de todos os alunos. Já em 54, a gente se mudou para Petrópolis, eu fui estudar no 7 de setembro, que foi também uma experiência formidável. 7 de setembro, né? Aí você começou a encontrar a sua turma. 7 de setembro eu sempre tive turma, viu, Luiz? As turmas não eram bem assim da esquerda, mas eram todas pessoas, não é, do contra. E no 7 de setembro, realmente, eu fiz amizade com Raulino, e Raulino foi o primeiro a me passar uns livretos. Depois do 7 de setembro, ainda eu já no Ateneu, uns livretos da editora Vitória sobre lutas sociais e ligadas às ideias que o Partido Comunista defendia. Mas eu não era favorável ao Partido Comunista por uma coisa importante que eu, mais do que nunca, valorizei na criação do PPS, mas não deu certo a prática do PPS. É que tudo que eu li antes de entrar no partido tinha a valorização da liberdade, e era de ex-comunistas, não revoltosos, mas eram pessoas que falavam bem do partido, mas falavam da questão da liberdade, que é um negócio inerente ao ser vivo, né? Nem só ao ser humano. E era Sartre, não é? E um cara que me ajudou muito, eu já queria ser psiquiatra, mas ele me ajudou muito nisso, Garrodi, e toda essa literatura fazia com que eu não entrasse no partido, mas eu era eleitor do partido. Eu frequentava, sem ser militante, aquela luta, não é, dentro do governo de Juscelino, contra aqueles golpes, as tentativas de golpes, sucessivas tentativas de golpe no governo de Juscelino Kubitschek. A partir da posse dele, né? A partir da posse foram várias, foram 3 ou 4 tentativas, e a gente sempre se posicionava, né? O general Lott, a grandeza do general Lott foi quem garantiu em assegurar a campanha e a posse, né? E isso aí eu não era comunista. Eu só entrei no Partido Comunista porque eu acho que eu só entrei porque a ditadura apertava e acabou com os partidos. Quando a ditadura começou a perseguir Negrão de Lima,
o governador de Minas, o governador de São Paulo, aquela luta meio Lacerda e outros mais, eu vi que não tinha jeito. A única luta importante, assim, no sentido de consequência, que eu via era estar dentro do Partido Comunista. Foi aí que eu entrei no partido no início de 1966. 66. 66. Em 70, nos anais aqui do Memorial, né? O Memorial tem um pouco da história de cada parlamentar, mas esse programa nasceu exatamente para a gente completar o testemunho oral, é muito importante. Isso que nós estamos fazendo aqui, isso aqui é um documento que fica para a história. Em 70 aí sim, você estava inteiramente já na há muito militância, tempo, né? Apoiava a luta da anistia, lá na frente, direta já. Né? E tem um trabalho muito interessante, eu acho que é conterrânea sua, a professora Conceição Fraga, eu acho que ela é de Macau. Tem um trabalho muito... Eu acho que foi uma tese dela lá. Foi ela na ouviu, universidade, né? Ouviu todos vocês. Ouviu vários, Horácio, irmão, ouviu o pretestato, ouviu várias pessoas. Um documento. O Comitê pela Anistia, seu irmão também era... Não, seu irmão era da Comissão de Justiça e Paz. Justiça e Paz, Mas o Comitê da Anistia, no começo, era uma coisa meio clandestina, né? Não era não, era legal. Houve até um ato aqui para oficializar, para a sociedade ficar conhecendo. Houve um ato na Câmara Municipal. Porque a organização sempre era das esquerdas, né? As esquerdas é que se sentiam oprimidas, queriam a anistia. Mas o presidente era Roberto. Isso. Não era do Partido Comunista. Aliás, Roberto, eu conheci Roberto pessoalmente em 1966. O Piano me levou lá na articulação da criação do MDB, aqui no Rio Grande do Norte. Levou à casa dos pais de Roberto e disse, Roberto, Hermano fica ligado, representa a gente, porque nós somos pessoas velhas, eu e outros companheiros, e já fomos discriminados, temos processo, e não fica bem esse pessoal antigo ter contato com você, mas Hermano vai nos representar. A partir daí eu trabalhei com o Roberto anos seguidos e nos tornamos grandes amigos. Então Roberto foi o grande organizador do MDB no segundo semestre de 1966, aqui no Rio Grande do Norte, principalmente em Natal. Ele era o presidente do comitê, Sérgio Diebe. Do Comitê da Anistia? Sim, foi bem depois, né? Era presidente, Sérgio também, não é? E várias personalidades da esquerda faziam parte, viu? Na clandestinidade. O comitê era muito vigiado. Numa reunião do comitê aqui na Ordem dos Advogados, né, apagaram as luzes, né? Quando as luzes voltaram, o livro de ata tinha desaparecido. Né? Então era alguém mesmo vigiando, né? Não era ilegal não, Luiz, era legal. Mas tinha uma garotada, eu digo garotada porque eu conheço alguns, né? Tinha Serginho Diebe organizou uma turma, né? Florizel, né? Fátima Arruda, Sávio e Dodoro, Sávio Wagner, né? Juliano Siqueira, Glênio, Moisés Domingos, Rose Rossana Sudário, né? Volonté, Manelzinho do Vale. Manel do Vale, lá de Caicó, Popular, poeta. Manel do Vale. Manel era do partido também. E essa turma aí, esse pessoal, esse grupo, fez uma grande concentração ali no Grande Ponto. Aí foi para as diretas já, né? Várias manifestações. Eu queria salientar Só a que presença Natal. de Sérgio, porque Sérgio, ele tinha uma vontade de lutar imensurável. Era muito inteligente e tinha esse espírito Sabia mobilizar, humanitário, né? Sabe? Ele tinha Também a capacidade de mobilização uma dele era vocação, grande, né? era uma capacidade. Então Sérgio foi, não é assim, uma figura sem par dentro do Partido Comunista, até porque ele não começou no partido, ele começou nesse grupo que você citou, que era um grupo de intelectuais, artistas, pessoas que gostavam, né, da alegria, de viver. E para esse grupo, Juliano começou a frequentar. Então, como Juliano tinha sido do partido, e estava voltando para o partido depois de sua prisão em Recife,
Juliano tentou organizar. E a campanha de Sérgio Diep foi a grande organização, não só de Sérgio como político em Natal, como também de Sérgio militante do PCB. Eu ia fazer uma pergunta, fica para o próximo bloco. Nós voltamos daqui a pouco no intervalo. Mas a pergunta é, a anistia foi concluída? No próximo bloco, o deputado responde. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. O que é importante ter numa família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe, né? Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu a família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo. Ficou uma pergunta no ar, no intervalo. O processo de anistia foi consolidado com a lei da anistia? Ficou alguma coisa? Cobrança sempre há. Cobrança sempre há. Ficou alguma coisa, mas foi consolidado. Politicamente foi consolidado. Foi um grande avanço, Luiz. A sociedade ficou mais segura, ficou mais aliviada, ficou mais confiante, a esperança reforçou. Não é? Foi uma dificuldade muito grande passar aquele projeto, ser aceito pelas instituições. Então foi um grande avanço e foi consolidado. Mas é verdade que... É uma luta grande. Nós não temos a anistia que queríamos, não é? Porque numa luta política se ganha muita coisa, uma luta que avança, como foi essa, se ganha muita coisa, mas não se ganha tudo. E esse é um processo lento no Brasil, né? A luta pela democracia no Brasil é uma luta demorada, ela continua, porque hoje nós estamos sofrendo uma pressão muito grande, não é, da amoralidade, e a luta pela democracia passa por isso, pelo combate à moralidade de hoje. Algumas pessoas se queixam que mesmo com a lei de acesso à informação, há ainda uma certa dificuldade, até porque os DOPs são estaduais, né? Que acolá há uma certa dificuldade de ter acesso a esses documentos. E às vezes as famílias querem apenas resgatar essa história, resgatar essa coisa toda. Mas a lei da anistia, a maioria acha que consolidou a anistia. Mas vamos falar agora sobre o médico Hermano Paiva. Você é da turma de... Eu não estou querendo saber a sua idade, não. Você é da turma Eu tenho 75 anos. Sou da turma... Eu terminei em 1971. Eu tenho duas turmas, é um privilegiado. Comecei com a turma de 70 e terminei com a de 71, né? Você foi perito, trabalhou em ambulatório do MP? Eu vi você. Eu vi uma relação, você aprovado num concurso lá em 70. Eu trabalhei num ambulatório do INAMPS, que é o INSS, né? E foi muito bom, era como psiquiatra. A perícia, não teve concurso para perícia, nem eu queria. E teve uns diretores aqui do INSS, do INAMPS, que eram pessoas muito próximas de mim, como o doutor Zé Mário. E como na perícia se ganha melhor, eu acho que Zé Mário, para me ajudar, queria que eu fosse para a perícia. Não, Zé Mário, não vou não. Primeiro, não tenho identidade nenhuma com quem manda na perícia. Segundo, eu sou psiquiatra, eu vou ficar mesmo no ambulatório de psiquiatria, que é o meu campo. Como um bom lutador, né? Hermano nunca ficou quieto. Você foi um dos fundadores do Sindicato dos Médicos. Sim, perfeitamente. O Sindicato dos Médicos, ele resultou de uma luta nacional que a gente encabeçou aqui no Rio Grande do Norte.
Era uma luta para melhorar não só a saúde pública, mas também para melhorar as questões da categoria médica. Então, o nome dessa luta, que começou no Rio de Janeiro no início da década de 70, se firmou nacionalmente com o nome de Renovação Médica. Então, eu estava no Rio em 72, passei um ano lá, fiz política no Rio, dentro do Sindicato dos Médicos, e tive todo o apoio do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, no sentido de organizar o sindicato aqui no Rio Grande do Norte, que foi uma luta longa. E só foi possível por causa das lutas nacionais, e uma delas foi essa que você citou aqui, a luta pelo concurso público do INAPS. O governo, o poder já planejava não ter instituições ligadas à Previdência, já planejava, porque esse planejamento é antigo, e não queria mais contratar médicos. Aliás, o sindicato nasceu em plena luta contra a comercialização do trabalho médico. Também. Agora, especificamente, o que mais aglutinou pessoas no Sindicato dos Médicos e pessoas no Sindicato dos Odontólogos foi essa luta pelo reconhecimento do concurso e pela nossa aceitação. Que já havia um planejamento da Previdência e não ampliar os seus funcionários na área de saúde. E isso se tornou uma luta nacional, encabeçada pelos órgãos mais importantes da categoria médica, o Sindicato de São Paulo, o Sindicato do Rio de Janeiro, com a participação de todos os outros sindicatos, inclusive fortalecendo a nossa luta para a criação do sindicato. A maioria da categoria aqui não queria sindicato, porque tinha uma ideia errada de sindicato. Mas esse pessoal todo que trabalhava na saúde pública, assalariado de forma injusta, e o pessoal do INAPS, que lutava pela aceitação do concurso, esse pessoal aderiu. E nós criamos, aí foi aquela pergunta que você me fez lá fora, nós criamos, que era o primeiro passo para criar um sindicato, a Associação Profissional dos Médicos do Rio Grande do Norte. Quase todos eles localizados aqui em Natal. Em seguida que nós fizemos algumas filiações em Mossoró, em Caicó, nas cidades maiores, mas começamos a luta aqui em Natal. Até os médicos residentes entraram. Eu lembro que o Oberdan era da Associação dos Médicos Residentes. Não sei nem se existe. O Oberdan sempre foi politizado e endossou a luta da renovação médica. Ele era um dos líderes da renovação médica. Então, o Oberdan, em particular, que você me pergunta, sempre foi uma das pessoas na luta pelo sindicato e também pela Unimed, porque a Unimed resultou da mesma luta. Foi esse mesmo grupo pequeno de líderes ligados ao sindicato e à Associação de Medicina e Cirurgia, que criou a Unimed, um grupo de menos de 10, em torno de 10. Depois nós pegamos umas assinaturas e deu mais ou menos 30, 40 filiados, criadores. Na época, os jornais soltaram uma nota, os médicos só aceitavam, só reconheciam um tipo de assistência médica via grupos gerenciados por médicos como a própria Unimed, né? Foi uma luta assim que não ia dar certo mesmo, né? Só ter uma entidade, porque o poder no Brasil já tinha criado, através de leis, a medicina complementar, os planos de saúde. Eles já existiam, como estão fazendo agora, tentando fazer com a Previdência, na parte de aposentadoria e pensões, fizeram com a Previdência, uns 60 anos atrás, com a criação dos planos de saúde, que era uma maneira do executivo, que dizia não ter dinheiro para prestar previdência a todo mundo, e saúde de boa qualidade, diminuir os seus gastos. E a classe média no Brasil crescia muito e exigia uma boa assistência de saúde, que o governo não podia dar, ou pelo menos aqueles governos não queriam dar. Vocês lutaram também pela implantação do SUS, né? Claro, que é um plano de saúde estatal, né? Claro. Aí ele está meio desvirtuado. Claro, é um plano... No papel, o SUS é uma é um plano muito bom. O SUS foi gerado no movimento estudantil, mas nós não éramos técnicos. Esses estudantes que faziam a luta não eram técnicos. Depois nós nos tornamos médicos, também não éramos técnicos, mas ajudamos muito na formulação das ideias do SUS. Doutor Hermano, é o seguinte, antes dessa sua atuação como sindicalista, médico sindicalista e médico
do Serviço Público Federal, houve a sua atuação no movimento estudantil aqui em Natal, 66, 67, 68, e houve um caso de uma greve contra o movimento estudantil, umas passeatas, criticando a situação do restaurante universitário. E daí formaram uma comissão para falar com o reitor. E essa comitiva, acho que foi você que foi o cabeça, o líder. Você, Rinaldo, parece, faz muitos anos. Divaldo. E parece que nessa mesma época teve o caso do DNE, Diretório Nacional de Estudantes. Ah, foi muito bonita aquela luta. Aí a audiência do reitor, Onofre Lopes, você lembra assim, por quê? Ah, me lembro de tudo. Mas bem, essa coisa, como eu falei aqui no início, né, Luiz, a gente aqui em Natal, nós fomos estudar no Ateneu, a partir de 1955. Lá no Ateneu, o Ateneu era um colégio formidável, lá tinha tudo. Só não tinha ainda o tosque legal, mas tinha tudo. E eu conheci alguns militantes do partido, né, como Gileno. E teve uma campanha que Gileno foi candidato e eu fiquei empolgado, Gileno Guanabara, né? E ficamos ao lado de Gileno e ganhamos. E Gileno já era do partido, mas eu não era. E essas lutas do tempo de Juscelino e depois das reformas de base de João Goulart, a gente acompanhou como estudante secundarista. Mas a liderança mesmo desse movimento não éramos nem os estudantes secundaristas, o presidente do Grêmio do Ateneu, Celestino Pimentel. A liderança era da UEE, União Estadual de Estudantes, que era legal. E na UEE tinha duas forças, uma força de católicos, todos de esquerda, a igreja apoiava esses jovens, homens e mulheres, Geniberto Campos, Lali Carneiro, né? Tereza era do partido, e mais alguns, Ginani, né? E os caras do partido, Arruda, Danilo Bessa, Tereza Braga, não é? Esse pessoal aí, nós perdíamos a maioria eu era aliado deles, Berenice, nós perdíamos a maioria das lutas, porque o grupo da igreja era muito bom, tinha João Faustino no grupo. Era Juque, né? Juque, quando houve o chamado golpe militar, o João era o presidente da UEE naquele momento, mas já tinha sido Marcos Guerra, filho do Dr. Otto. Então era sempre um pessoal mais moderado que ganhava. E eu era aliado dos comunistas, não era comunista, e nós apoiávamos. Então essas lutas começaram no Ateneu e continuaram na faculdade, como você diz, porque 68 já foi depois do Ato 5. O Ato 5 foi terrível, né? Que era mais ou menos para massacrar alguns grupos da esquerda que queriam luta armada e, ao mesmo tempo, amedrontar todo o estudante e a sociedade. Então, ele tinha que ser terrível. Ele foi forte. A UNE, nessa época, era dominada pelos vários partidos menores do que o PCB de esquerda, mas eles juntos eram muito maiores do que o PCB. Tem figuras da política de hoje, né? Em São Paulo era Zé Disseu, o grande líder. Zé Disseu e Travassos. No Nordeste era Palmeira. Palmeira era do Rio. Era do Nordeste, filho do Nordeste, mas líder no Rio. Ele, Franklin Martins e outros. Nós do partido só tínhamos maioria assim, de militantes em Recife, em Pernambuco, no Ceará, que era Fortaleza, sempre era mais as capitais, aqui no Rio Grande do Norte, em Sergipe e Alagoas. E na Bahia nós estávamos perdendo o poder. Então, quando chegava nos tais congressos da UNE clandestino, nós éramos uma força insignificante. Então, só para que todo mundo me entenda que essa é uma grande confusão do esclarecimento social, o Partido Comunista, quando eu entrei nele, ele já não defendia a luta armada desde 1958. Então eu entrei em 1966, nos primeiros meses, janeiro, fevereiro, por aí, de 66. Foi quando conheci Vulpiano, a figura política que mais me orientou nos tempos da ditadura, ele e um outro médico do Rio, que foi quem colocou Vulpiano no partido, doutor Renato Teixeira. E essas duas figuras
do Movimento Médico do Rio, do Partido Comunista do Rio, e Vupiano aqui, eles foram para mim assim uma espécie de segundo pai e um tio. Luiz Maranhão, não. Luiz Maranhão foi meu professor. A minha militância não se deu com Luiz, porque Luiz já estava na clandestinidade no eixo Rio-São Paulo. Mas no Ateneu ele foi meu professor. Luiz Maranhão era uma figura admirada por toda a sociedade política de Natal, sabe? Ele era muito tolerante, extremamente tolerante, convivia muito bem com a igreja. É tanto que a Igreja Católica aqui, em uma determinada eleição, fez uma pressão grande. Se vocês lançarem Vupiano, nós iremos para a rua combater. Se vocês lançarem Luiz, nós vamos fechar os olhos. Aí o partido lançou Luiz. Mas o mais popular era Vupiano. Vupiano, onde ele andasse em Natal, alguém conhecia ele. No próximo bloco, nós vamos falar sobre Hermano, o deputado, o parlamentar, com voz, né, numa bancada de 9 da oposição contra 15 do PDS, sucessor da Arena, daqui a pouco. O que é importante ter numa família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe, né? Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu uma família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Antes da luta, da batalha eleitoral de 1982, aconteceram duas antes. Uma muito importante, a de 74, a eleição do nosso Agenor Maria, né? Que é exemplo dele, mais 18 senadores da oposição eleitos, mandando aquele recado para o regime, e Hermano estava lá. Estava lá. Essa luta começou mesmo assim para ganhar uma eleição de senador de verdade aqui no Rio Grande do Norte. Começou com a vinda dos Alves, sobretudo, vamos chamar aqui e valorizar logo de saída esse líder imensurável que foi Aloysio Alves. Então, Aloysio Cassado, em 68, ele ficou muito hostilizado, né? E ele viu que não dava muito certo ficar por lá e trouxe a família em 1970 para o MDB. Os Alves chegaram no MDB em 1970. Aloysio botou o filho candidato e o irmão dele botou Garibaldi. O Garibaldi velho botou Garibaldi senador como candidato a deputado. Eles dois foram muito bem votados, porque Aloysio já tinha um eleitorado assim amoroso muito grande. E quando foi em 74, Aloysio, com a eleição de Agenor, que Aloysio Alves viu que era grande oportunidade, não é? No plano nacional você falou, mas no plano local Aloysio viu que era grande oportunidade de derrotar o sistema que eu digo o governo. Aloysio procurou um candidato e encontrou um grande orador e um homem que gostava de política e uma pessoa que se identificava com o povo, não é? E colocou como candidato. Aí, Agenor foi eleito, como todo mundo sabe, aí teve um fato que pouca gente dá importância. Para falar de 78 é bom falar de 74. Em 74, Garibaldi e Henrique tiveram uma votação brilhante, proporcionalmente maior do que a de 70. Já em 78, quando houve uma traição dos Alves, Henrique e Garibaldi tiveram a eleição proporcionalmente menor. Foi
o grupo fisiológico com os autênticos, contra os autênticos. Olha, eu não 78. achava assim não, Aloysio, eu não achava Você assim não não. fazia essa leitura? Não, não fazia não. O PCB não fazia, nem Roberto fazia. O que havia era já outras esquerdas dentro do PMDB que tinham essa maneira de hostilizar a frente ampla, ou democrática, que é o nome mais correto. Porque Aloysio tinha sido rejeitado. Então, por ser rejeitado, e ele um político nato, só tinha um lugar de fazer política. Era no outro lado. Então, caçado, ele botou os filhos, os parentes, né? É verdade que a família de Aloysio é extremamente conservadora e o próprio Aloysio é conservador. Agora, Aloysio tem uma característica. Quando ele sentia para onde o povo pendia, ele ia atrás. É essa a grande diferença de Aloysio dos irmãos dele. E realmente das pessoas mais medrosas e aí se tornam mais conservadoras. Radi ganhou em Natal, não é isso? Ganhou em Natal. Contra a candidatura de Gessé, apoiada por Aloysio caçado, a ditadura permitiu que Aloysio falasse em público. Né? Aquele famoso comício ali na João Pessoa. Ali hoje na Catedral, mas mesmo assim, Aloysio perdeu em Natal e ficou muito desgastado aqui em Natal, né? E esse desgaste maior foi de Henrique até hoje. Agora, Agenor Maria foi escolhido por Aloysio depois de Aloysio tentar outros nomes, né? Como Padre Américo, diz que também... e outros. Barca, eu acho. Aloysio, a Barca foi em seguida. Barca foi em seguida. Mas Aloysio não queria, foi uma enrolada. O vereador Érico Raca, né? Eu acho que Aloysio não queria, porque Érico, apesar de ser um grande político, Érico tinha seus ódiozinhos também. Então, Érico não aceitava Aloysio de jeito nenhum. Aloysio consultava a igreja, Dom Eugênio, Aloysio consultava quem tivesse força e quem não fosse contra ele, Cortez. Quem tivesse força e não fosse contra ele, ele consultava e se aliava. Hermano foi suplente em 78. Foi. Suplente de Chico Rocha. Senador. Já para federal? Houve uma renúncia de Olavo Montenegro, né? Olavo era o Não, candidato. deixa eu ver como foi. Nesse tempo tinha sublegenda. As sublegendas. E o meu grupo, com Roberto era o grande líder no nosso grupo, PC e Roberto, nós tínhamos um candidato que era Odilon, a uma das sublegendas. Nós tínhamos... Mas Odilon, ele estava passando por momentos difíceis, ele e a família dele aqui na Paraíba, e Odilon viu que era um desgaste muito grande e que ele não teria condições. Aí, Érico Rack, você veja a habilidade, Érico era muito articulador. Érico Rack, com outros líderes menores, articularam com Radi. Então a gente viu, na hora da convenção, todos nós vimos, que era impossível, em 3 legendas, sublegendas, o nosso lado ganhar 2 sublegendas. Ganhar Radi e ganhar Odilon. Como Radi é um bom homem, mas não é um bom político, quem tinha que renunciar era Odilon mesmo. Aí o Odilon renunciou e nós juntamos força para ganhar uma das 3 legendas, sublegendas. Ganhamos com Radi. O suplente foi Odilon. O grupo de Aloysio fez 2 outros candidatos, Olavo e Chico Rocha. Chico Rocha era uma pessoa boa, eu convivi com ele pessoalmente na campanha. À época, deputado federal. Deputado federal, e também era uma pessoa assim... No mundo político não tem essa história que fala em traição. Não tem bem isso, não. Mas as pessoas que não são assim... que não nem sabem a filosofia, nem militam, elas ficam muito chocadas e veem a história da traição. Então o Chico Rocha ficou chocadíssimo porque a Aloysio, de última hora, queria obrigar ele a tirar a sublegenda, renunciar. Obrigou Olavo e tentou. Aí Chico Rocha bateu o pé, não sei o quê, ele era um empresário mais ou menos, aquela coisa, teve um apoio de alguns amigos. Aí a Aloysio disse, então é o seguinte, se você for candidato, eu quero indicar o seu suplente, suplente. E tinha um vereador aqui, um vereador populista, um vereador humilde, mas folclórico. Aí Aloysio, por maldade, indicou esse vereador e espalhou a notícia, porque Aloysio fazia uma maldadezinha besta. Quem era esse vereador?
Não, me deixa para lá. Ele estava perdendo. Aí, Chico Rocha, orientado lá pelos assessores dele, os amigos dele, e sabendo que eu tinha essa história no MDB, no PMDB, e que era assim um médico jovem, já conhecido, né, um pouco aqui, Chico Rocha me convidou para ser o suplente. E o pessoal do partido todo apoiou, que eu nem estava lá na hora, mas o pessoal do partido apoiou, alguns vereadores do lado de Érico, mas também aliados meus me apoiaram, e Chico Rocha foi pessoalmente me convidar. Agora tem uma característica que é bom dizer. Então nós tínhamos duas sublegendas, uma que era Radi, e a sublegenda, o suplente, aliás, era Odilon, e a outra sublegenda seria Chico Rocha e o suplente seria eu. A lei eleitoral dizia o seguinte: de jeito nenhum eu seria suplente senador. Ganhasse um ou outro, não seria eu. A interpretação da lei era a seguinte: se interpretasse assim, ganha Radi, o suplente é o seu, né? Seria Odilon. E se por acaso a lei dissesse, ganha Radi, o suplente é a outra sublegenda, eu também estaria fazendo, de qualquer jeito eu estaria fazendo. Eu sabia disso, eu e o partido a gente sabia disso. Mas o importante para a gente era influir no processo eleitoral. Foi interessante, né? Chico Rocha foi amigável, né? Radi Pereira é conhecido de todo mundo como uma pessoa amigável. Foi uma eleição assim que não houve briguinhas, né? Todo mundo trabalhou coerentemente, mas era muito difícil derrotar o governo e a Luiz, né? E nessa época aí você se dava bem com os políticos conservadores aqui na capital e lá em Mossoró, como era a briga? Em Mossoró eu era mais conhecido assim dentro do partido e assim um pouco dos líderes de lá, não é? Olha, eu nunca fui hostilizado por lideranças de fato. A minha hostilização sempre foi por pessoas assim raivosas, né? E Mossoró não tinha isso, tinha Van Rosado de um lado, tinha Mota Neto de outro, tinha a ascensão dos Maia com a vinda de Tarcísio para ser governador, e eles não eram raivosos, né? Raivosos tinha na Assembleia Legislativa. Na Assembleia tinha os deputados raivosos aqui, mas Márcio Marinho, Paulo de Tarso, Manel Torres, foram os meus anjos da guarda. Você se dava bem com o Nelto Queiroz? Ou Nelson Queiroz? Pessoalmente eu me dava, mas ele brigava comigo, pegava né? no pé de Hermano. Aliás, nós estamos no terceiro bloco e vamos cuidar do mandato do deputado. Eleito em 82, naquele pleito do voto vinculado, né? Aliás, há uma curiosidade que eu gostaria de fazer o registro. Quando o TSE soltou o modelo da cédula eleitoral, tinha o local, os nomes dos candidatos a presidente, a governador, senador e prefeito. E o deputado federal, estadual e o vereador anotavam o nome ou o número. Os militares disseram, não é para aparecer ninguém. Além do voto vinculado, a chapa veio para você, limpa, sem nome de ninguém, para você escrever o nome do seu candidato. Foi um projeto de lei às pressas para derrubar a resolução do TSE. Mas bem, Hermano chegou lá. Depois dessa longa militância, deputado estadual. 9 a oposição fez, contra 15. Se você olhar com carinho assim, a legislatura, 53ª, não tinha um dia que Hermano não fosse notícia nos jornais. Não tinha um dia. Qual foi a produção legislativa de Hermano? A exemplo dos demais deputados. O legislativo pode pouco, ainda hoje pode pouco legislar sobre muitos temas para o deputado estadual e o vereador, é inconstitucional. Mas Hermano deixou uma marca. Lei Hermano Paiva, concurso público antes da determinação da Constituinte de 88. Como foi que você conseguiu aprovar
essa vez? Olha, eu era bem relacionado com muitos líderes, como eu falei, Márcio, Willy, Vivaldo, não é? E mais outros líderes, não me lembro agora, do PDS. E essas pessoas, elas eram assim, ganhou Geraldo Melo. E essas pessoas, até aí, até a vitória, elas eram contra Geraldo. E a ideia delas é de que o concurso ia evitar que Geraldo não só demitisse muita gente, como nomeasse muita gente. A ideia do PDS era essa. Então passou o projeto, porque o PDS, liderado por Vivaldo Costa, votou com a minha proposta. E o PMDB era liderado por Paulo de Tarso, que foi sempre um parlamentar coerente com a Assembleia e coerente comigo. Né? Ele, Márcio Marinho e outros deputados, eles eu acho que evitaram até a minha cassação aqui. E Paulo de Tarso também defendia o concurso público. Né? Paulo de Tarso tinha também esse altruísmo de liberdades, né? Direitos sociais. Paulo era tímido, ele não abordava essas questões de público, mas ele abordava comigo, inclusive a crença dele religiosa, não é? Os beneditinos lá do Rio, com quem ele era ligado e que todos trabalharam contra a ditadura. E foi fundamental a articulação dele no PMDB, porque eu me articulava bem com Mônica, com Manuel Torres, com Padre Cortez. Carlos Augusto Rosado. Não, Carlos eu não me Carlos vivia querendo dar golpe, pessoal. Então eu nunca me articulava bem com Carlos. O MDB tinha 9 nomes, rapidamente. Garibaldo Filho, Hermano, J. Belmont, Luiz Antônio Vidal, Patrício Júnior, Padre Cortez, Manuel Torres, Mônica, Paulo de Tarso. Nessa época Garibaldo não estava mais na Assembleia, viu? Nessa época era Manuca, Manuel Montenegro. Mas Paulo de Tarso tinha uma liderança muito boa sobre todos os companheiros do PMDB, que eu já estava no partido legalizado. E Vivaldo Costa e o Willy Saldanha fizeram articulação no PDS. E tem mais, viu, Luísa? Radi, por pressão de Geraldo, assim, uma pressão que se considerava mais ou menos normal entre o governador que saía e o governador que entrava, Radi vetou. Pois a Assembleia derrubou o veto. Isso. A lei foi promulgada pela Assembleia. Foi uma luta gigante. Então, veja bem, foi uma luta de aliados e de amigos, entendeu? Ainda deu tempo de sair o Trem da Alegria, aquele negócio. Aí veja bem, Geraldo criou um modelo que era pelas autarquias, que se os tribunais fossem os de hoje, pelo menos como é o Supremo hoje, interpretaria como bula. Mas aqui, né, até a imprensa me cobrava muito, como é, você não vai questionar? Eu digo, é o seguinte, deixa eu ver se o Ministério Público tem força, né? Mas não tinha não, o Ministério Público. Só depois de 88, né? Hermano eleito, a eleição foi 15 de novembro, né? Em dezembro, houve um congresso, o 7º congresso do Partido Comunista do Brasil, lá em São Paulo. E ele estava lá. E a Polícia Federal apareceu lá e levou 86, inclusive ele. A Assembleia, que já atendeu bem o futuro deputado, você passou... Bem, é como eu lhe digo, sabe, Márcio Marinho e Paulo de Tarso eram os dois grandes líderes. Toda a hostilidade que partia da cabeça de alguém sem miolo, eles estavam à frente. E, a pedido meu, eles dois, Márcio e Paulo, e Tiziano Duarte, foram minhas testemunhas de defesa. E foram 2 vezes para Recife, não é? Até correndo risco, porque se a ditadura tivesse engrossada, eles iam também sofrer consequências. E foram me defender em Recife, foram testemunhos de defesa. Você exerceu o seu mandato com essa espada. Os 4 anos de mandato aqui foram 4 anos de um processo. Aí você falou na juíza, a juíza lá em São Paulo, ela era um tribunal de militares e ela era primeira vara.
Primeira vara. E ela era civil. E era uma mulher educada, era uma mulher instruída. E os militares não iam grosseiramente responder a ela. Quando a gente ia para lá responder o inquérito, a primeira coisa que ela dizia é a seguinte: olha aqui, você não precisa nem dizer a verdade se ela for contra você. Então, você tem até direito de mentir em defesa da sua liberdade. Segundo, esse tribunal aqui é arbitrário, porque esse tribunal é para julgar militares e não civis. Aí é que ela começava, dizia isso para todos nós, sabe? Foi formidável essa juíza. Eu fui 3 vezes lá, nesses 4 anos, fui 1 ou 2 vezes a Recife, e aqui houve uma palhaçada da Polícia Federal que eu aceitei porque eu não ligo para essas besteiras. Me chamaram lá e mandaram carimbar os meus dedos. Eu fiz uma ironia lá, para que vocês vão fazer isso? A Polícia Federal em São Paulo fez isso e ainda distribuiu para os serviços de segurança do mundo todo. Vocês nem precisam fazer isso. Mas como vocês querem a matéria amanhã nos jornais, podem, eu estava com o Gileno, meu advogado, podem aí fazer o toca piano. Aí o Diário do Natal botou, Hermano toca piano. Primeira página, uma manchete enorme. Mas faz mal não, né? Porque piano é música, né? Deputado, nós estamos nos aproximando do final, a conversa está muito boa, mas infelizmente nós temos um tempo, né? Todos aqueles que assumiram o mandato em 82, posse em 83, encontraram um 83 com uma seca brava, né? Manifestos vários de trabalhadores, de servidores públicos. Foi um mandato agitado e você não tinha um dia, eu repito, que não aparecesse nos jornais. Aí vem, na nossa conversa anterior, você disse, me perseguiu muito, não. Você teve muito espaço, a minha leitura, você teve muito espaço na mídia. Você sente saudade do parlamento? Do parlamento e também desse espaço que você falou, porque ganhou a esquerda sectária, ignorante e sectária. E eu fui derrotado há mais ou menos 40 anos. Aí, quando eu era deputado, eu já estava sendo derrotado. E eles fazem uma besteira interminável. A ditadura não permitia que a gente fizesse uma greve e chamasse de greve. Era a lei. A lei dizia, é ilegal, a gente enquadra você no inferno se você der nome de greve. Então, nós demos o nome de paralisação. A esquerdinha inventou o besterol, que ainda hoje vigora, de greve por tempo. Paralisação por tempo indeterminado, hoje agora a greve é legal, greve por tempo indeterminado. Isso é um besterol que prejudica a sociedade e demonstra a ignorância da esquerdinha, que chegou no poder e usurpou do poder igual às tradicionais forças atrasadas que quase sempre tiveram o comando no país. Para concluir, doutor, qual o Brasil que sairá das urnas em 2018? Melhor. Sairá sempre melhor. Olha, Luiz, a liberdade aumentou muito, então isso aí é o fundamental, para que todo mundo possa falar, possa se expressar, será melhor. Eu não prevejo o futuro não, mas como a gente só tem progredido depois, a anistia, por exemplo, depois da anistia, né, vai ser melhor. E eu acredito que essa luta de princípios, ela vai ficar mais nítida, mais clara, né? Agora mesmo o governo tenta o que ele chama de reforma, que não é reforma, é uma mudança na Previdência, o nome reforma significa outra coisa, e não vai passar. Sabe por quê? Porque está todo mundo contra. E se passar por um arbítrio, será o fim, porque os protestos vão continuar e nós todos vamos sofrer muito, quer dizer, a sociedade vai sofrer muito. Se passar por um equívoco, que não vai passar, se passar a luta não continua, a luta não para. Então, como lembrar Serginho Diebe, né? A luta não para. Serginho Diebe e Cazuza, né? A luta não para, né? A luta continua. Muito obrigado, deputado, por ter aceitado o nosso convite. O Memorial do Legislativo e a TV Assembleia agradecem. Obrigado, Cortês, mais essa colaboração e até o nosso próximo encontro.